Olá! Primeiramente, eu gostaria de me apresentar, porque talvez algumas pessoas não me conheçam. Eu sou Valdemar Freitas Nogueira Ribeiro e, juntamente com a minha esposa Elza, nós pastoreamos aqui em Praia Grande em 2 momentos. Fomos convidados para vir para cá e aqui ficamos de janeiro de 82 a dezembro de 1986, pastoreando na época a congregação em Vila Antártica. Naquele período também nasceu a congregação da Curva do S, que hoje são as duas igrejas, Vila Antártica e Curva do S. E depois voltamos para pastorear aqui, de 1996 até 2005. Então, o primeiro período de 5 anos e o segundo período de 10 anos. Eu fui convidado para trazer essa palavra para a igreja. E eu gostaria primeiramente de orar a Deus. Oremos. Pai, te damos graças por esse momento aqui, em que temos a oportunidade de compartilhar um pouco da Tua palavra, de valores da Tua palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo conduza a minha vida nesse momento e a vida desses irmãos e irmãs que estão ouvindo, para que também todos nós sejamos edificados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o texto que me foi passado, aliás, o tema que me foi passado, como estamos no mês de aniversário da nossa igreja aqui, é valores do passado que não são ultrapassados. E como um dos valores que eu considero muito importantes para a vida da igreja, para a vida cristã, é a oração, e graças a Deus, em nossos 2 ministérios aqui, foi uma das ênfases do nosso ministério. Eu gostaria de falar então sobre esse valor. E desejo, sim, como eu falei na oração, que Deus possa trazer muita edificação para a sua vida, tanto você que é da igreja aqui, como todos os demais que nos escutam, que Deus possa falar ao seu coração também, como tem falado comigo, como tem me desafiado a respeito deste tema, às vezes esquecido para alguns, lembrado por outros, mas que sim, eu entendo que é um valor para a igreja que não pode ser ultrapassado de jeito nenhum. Então, para começo da nossa conversa aqui, eu me lembro de uma história que eu ouvi, na verdade eu li, em um dos livros do pastor Caio Fábio, no início do seu ministério. É meio engraçado, mas é verdade. Ele disse que alguém uma vez ligou para ele, uma ovelha dele, e falou: pastor, o senhor está ocupado agora? Então ele disse: irmão, eu estou orando. O irmão falou assim: pastor, já que o senhor não está fazendo nada, então eu vou passar aí que eu preciso da sua ajuda. É interessante porque aquele irmão considerava que orar é não fazer nada. Para vocês perceberem, às vezes nós nos distraímos e consideramos a oração como nada. Também às vezes eu percebo que a gente trata a oração como um step, ou um último recurso, quando dizemos, depois de muito lutar a respeito de alguma questão, a gente diz assim: agora só nos resta entregar isso a Deus e orar. A oração não é o último recurso. Então eu quero reafirmar o chamado dessa lição aqui, desse estudo, né? Que na verdade a oração é um valor muito importante da igreja que não pode ser ultrapassado. E é um valor da igreja porque uma das marcas da igreja primitiva era a oração. Se lemos o livro de Atos, vamos perceber que o livro de Atos é permeado por oração. Também é um valor que não pode ser ultrapassado porque é um mandamento de Deus que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, onde a palavra de Deus fala: orai sem cessar. Então,
é um mandamento de Deus. A igreja primitiva praticava esse mandamento. E quando olhamos para a vida de Jesus, nosso Senhor, nós percebemos como Jesus praticava a oração. Como Jesus levava a sério a oração. Então vamos perceber um pouquinho, discorrer um pouco sobre esse tema baseado na vida de oração de Jesus e também na prática da igreja. Para ajudar a nossa compreensão, eu quero colocar 3 pontos sobre esse tema. O primeiro deles. Então vamos olhar para a vida de Jesus. Em primeiro lugar, antes de iniciar o seu ministério terreno, a Bíblia diz que Jesus orou por 40 dias. Jejuou e orou por 40 dias. Diz assim em Lucas capítulo 4, versículos 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Olha que interessante, irmãos. O Senhor Jesus, o Deus homem, antes de iniciar o seu ministério, a palavra de Deus nos diz que ele passou 40 dias em jejum e oração. Olha que importância o Senhor Jesus dava para a oração. Ele, o Deus homem. Com certeza, ele entendia que precisava recorrer ao Pai em oração, ele precisava preparar-se em oração, e no caso aqui, oração em jejum, para que ele pudesse sentir-se seguro para exercer o seu ministério. O que isso significa para nós? Nós que somos meros mortais, humanos, quantas vezes nós começamos empreendimentos, projetos, ministérios, carreiras em nossa vida e não consultamos Deus em oração no modo como Jesus fazia. Esse é um grande exemplo do Senhor Jesus. E o exemplo da igreja primitiva, achamos aí em Atos, no capítulo 1, nos versículos 12 a 14, eu vou ler aqui na palavra de Deus, onde diz assim: Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro se levantou no meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas, e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério. Na verdade, eu li de 12 até o 17. O que a gente percebe nesse texto da palavra de Deus é que a igreja primitiva, atendendo uma ordem de Jesus, ela gastou aquele intervalo da ressurreição de Jesus até o dia de Pentecostes, 40 dias, também em oração. Jesus falou: permaneçam em Jerusalém. Lembram-se nos evangelhos? Permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Jesus disse que eles permanecessem ali. E a gente percebe que a igreja primitiva começou com muita oração. O que a gente aprende com isso? Antes de abrir uma congregação,
antes de começar um projeto ministerial, antes de começar uma carreira. Jesus estava dando esse exemplo, a igreja primitiva também, de que era isso que eles faziam antes, tanto Jesus como a própria igreja, não é? E aí eu costumo dizer que eu sonho que os nossos filhos e netos decidam suas carreiras profissionais baseadas em seus dons espirituais. Nesse caso, a pergunta que nós cristãos devemos fazer antes do início de projetos como esses não é qual é a profissão mais top do momento, qual é aquela que dá mais status social, qual é a que dá mais dinheiro. E quando a gente vai abrir uma igreja, ou começar algum projeto na igreja, não é o que a igreja quer, o que os irmãos preferem. Mas eu entendo que em todas as situações, nós cristãos deveríamos perguntar, perguntar em oração, Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos? Ou o que o Senhor quer que eu faça? Desse modo, buscando a Deus em oração, nós vamos estar seguindo os passos de Jesus e também o exemplo da igreja primitiva. Então, antes de tudo, a oração. Em segundo lugar, como eu disse que iria dividir em 3 o nosso estudo, em 3 partes, em segundo lugar, começando com o modelo de Jesus, nós percebemos que antes de escolher seus 12 discípulos, Jesus passou a noite em oração. Isso está registrado em Lucas, no capítulo 6, versículos 12 e 13. Acompanhem comigo, que diz a palavra de Deus. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, como eu disse, registrado em Lucas 6, versículos 12 e 13. Meus irmãos, olha que interessante. Jesus, como eu já disse, né? O Deus homem, antes de escolher os seus apóstolos, os seus discípulos, ele passou a noite em oração. O que isso nos ensina? Que, de fato, Jesus dependia, mais uma vez, em tudo, do Pai Celeste. Ele mesmo entendia que precisava a sua vida, a sua vontade, as suas escolhas precisavam estar alinhadas, unidas com a vontade do Pai. Por isso ele dedicou uma noite de oração. E claro, irmãos, também para nos dar o exemplo. Olha que coisa interessante. Vocês já imaginaram como nós, às vezes, nós cristãos, às vezes nós somos líderes da igreja, ou que temos posição de liderança no mundo do trabalho. Temos irmãos aqui patrões, temos irmãos aqui empregados, temos irmãos aqui nos ouvindo que estão talvez diante de escolhas que precisam fazer na vida. Que tal se tomarmos como exemplo Jesus, que em momentos importantes da vida, na verdade em todos os momentos, né? Mas em momentos importantes da vida, ele consultava o Pai em oração. Vocês já haviam percebido isso, que Jesus, antes de escolher seus discípulos, ele passou uma noite inteira orando? Não é interessante isso? Muito interessante. Aí, a igreja primitiva, seguindo também o exemplo de Jesus, a gente percebe que quando Judas deixou o colégio apostólico, os apóstolos se reuniram com a ideia de escolher um novo apóstolo para ficar no seu lugar. Olha a palavra de Pedro aqui, que está em Atos 1, 21 a 26. Portanto, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João,
até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da ressurreição. Então propuseram 2. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias, olha a ênfase, e orando disseram: Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual dos 2 escolheste, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Depois fizeram um sorteio, e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos. Olha que interessante, irmãos. Ou seja, a igreja, antes de escolher ou compor de volta o colégio dos 12 apóstolos, o que ela fez? Ela orou. Ela buscou a Deus. Então, irmãos, irmãs, nós precisamos buscar a Deus antes de tomarmos decisões como essas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Então a pergunta aqui é o seguinte: você está buscando a direção de Deus? Você, pastor, que está me ouvindo aqui, antes de escolher ou de compor a sua liderança? Igreja, antes de ter uma assembleia, dependendo do sistema de governo da igreja, antes de fazer uma reunião, de convidar líderes, pastores auxiliares. Você, patrão, antes de compor sua equipe de trabalho, buscar os seus colaboradores. Você, jovem, adolescente, lá na escola, antes de escolher um grupo de trabalho, com quem você vai compor esse grupo? Então, vocês percebem como a palavra de Deus mostra que, antes de tudo, a gente precisa orar? E eu diria até, antes de escolher as amizades, quem vai influenciar você, quem você vai ser, por quem você vai ser influenciado, a quem você vai influenciar, quais são os seus grupos, quais são as pessoas que vão compor seus grupos de amigos, com quem você vai se casar, quem é a pessoa. Então, olha como é interessante. Nós cristãos precisamos buscar Deus em oração antes de tomarmos decisões desse tipo. Decisões que dependem de escolhas nossas. Podemos seguir o exemplo de Jesus e da igreja primitiva. Em terceiro lugar, como é que nós vemos esse valor da oração na vida de Jesus e da igreja primitiva? Então, na vida de Jesus, primeiramente, antes de enfrentar o sofrimento e a morte, Jesus passou parte da noite em oração. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. Isso está aí em Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 36. Eu quero ler um pouquinho mais, né? Eu tinha anotado aqui apenas o 32, mas vamos seguir esse tempo de oração de Jesus aqui? O que mais Jesus fala? Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Estou relendo o versículo. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha que interessante o exemplo de Jesus. Ele passa a noite, ou parte da noite, em oração. Quando? Antes de enfrentar
o sofrimento e a morte. Talvez a gente olhe para tempos difíceis na nossa vida e a gente diga assim, eu não dou conta de orar, eu estou muito mal. Eu sei. Tem horas que a gente passa por momentos muito difíceis. Todos nós já passamos, estamos passando ou vamos passar. Quem aqui nunca, né? Talvez ou já você passou por momentos da sua vida, ou está passando em momentos na vida agora, dizendo, meu Deus, eu não consigo orar. É muito difícil para mim. Olha, eu quero dizer que Jesus também passou por isso. Momentos muito difíceis. Você já pensou? Ele estava ali diante da possibilidade de muito sofrimento e uma morte terrível, morte de cruz. Sendo Deus homem, ele previu que iria lhe acontecer. E o que ele faz? Ele se afasta de Deus? Ele se afasta dos irmãos e amigos, dos seus discípulos, da igreja, né, naquele momento? Não. Ele convida os 3 amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, e diz, a minha alma está muito angustiada, está muito difícil, venham comigo, eu preciso de ajuda em oração. Nas horas difíceis, irmãos e irmãs, nós precisamos buscar amigos de oração e abrir o nosso coração com eles e dizer, eu preciso orar. Eu preciso que vocês me ajudem orando. Foi o que Jesus fez. Ele buscou amigos de oração. Ele buscou o Pai em oração. Então, nos momentos de angústia, de dor e de vale de sombra da morte, ele precisava buscar a Deus e saber que nesse momento ele precisava depender muito do Pai. Por isso, ele o buscou em oração. E sabe, irmãos, também não foi diferente com a igreja primitiva. Eu sinto que às vezes, quando estamos diante de dificuldades assim, a gente fala assim, mas isso foi Jesus. Irmãos e irmãs, a igreja primitiva também fez isso. Vamos ver? Aqui em Atos 4, nos versículos 23 a 31, depois de grande sofrimento e até de prisão dos apóstolos, de alguns dos apóstolos, o que a palavra de Deus diz aqui? Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, a igreja, junto com os apóstolos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, ou seja, oraram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha o conteúdo da oração, olha o pedido da igreja, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Meus irmãos, olha o exemplo da igreja primitiva. Perseguição, prisão, ameaça de morte. O que a igreja fez? Foi correr atrás de um político? De um amigo de César?
um grande advogado para tentar uma liminar, para liberar os apóstolos. Não, meus irmãos. A igreja foi ao soberano Senhor. Quando a igreja ora, a igreja se coloca junto com o dono de todos os poderes. A igreja não pode aliar-se aos poderes aqui da terra sem primeiro aliar-se aos poderes do céu. Quando a igreja ora, ela faz isso. Então a igreja foi a Deus. E olha o que ela diz para Deus: Tu, soberano Senhor. Nós não vamos falar com quem está nos perseguindo, nós vamos falar com o Senhor, que está acima de tudo e de todos. Momentos, irmãos, de muita angústia. A igreja foi a Deus. E ela disse: Deus olha para as suas ameaças e permite que nós consigamos continuar a obra que o Senhor começou em Jesus e agora através de nós. Que exemplo da igreja primitiva! Que exemplo para a nossa vida! Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Em todo lugar do mundo há um cerco contra cristãos. E Jesus profetizou isso. O mundo vos odeia. E cada vez mais o cerco vai se fechar. Nós precisamos nos voltar para Deus. E nos momentos de angústia, como diz o Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Quando eu e você estivermos passando por angústias, até de morte, nós podemos recorrer ao nosso Deus. E Jesus se identifica conosco. E o Pai se identifica conosco. E a igreja primitiva fez isso também. Nós podemos aprender esse exemplo. Eu quero terminar as minhas palavras dizendo o seguinte: ora, se Jesus, o Deus homem, antes de começar o seu ministério terreno, passou 40 dias em jejum e oração, antes de escolher a sua equipe ministerial, que teria a responsabilidade de continuar o seu trabalho, que ele havia começado, separou a noite toda para buscar Deus Pai. E se antes de morrer, ou seja, na noite em que ele enfrentava angústias de morte, ele passou parte da noite com seus discípulos em oração, e a igreja primitiva, também como vimos nos textos, fez o mesmo, o que dizer de nós, irmãos, em relação a Jesus? Meros mortais. Jesus é o Deus homem. Nós somos meros mortais. A igreja primitiva estava no começo, com tudo muito vivo, não é? No início, os primeiros discípulos junto com Jesus. E nós, irmãos, nós precisamos com certeza buscarmos a Deus, sim. Antes de assumirmos novos projetos, antes de começarmos novas etapas em qualquer área da nossa vida, antes de enfrentarmos situações difíceis ou simples, que tal em tudo buscarmos a Deus em oração? Eu creio que isso que Deus espera de nós. Até porque Jesus falou lá em João 15:5. Sabe por que a gente precisa orar, irmãos? Porque Deus mandou. Porque Jesus é um exemplo disso. Porque a igreja primitiva fazia isso. Nós conhecemos a frase antiga: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E quando a gente ora, nós concordamos com o Senhor Jesus, que disse em João 15:5, porque sem mim nada podeis fazer. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que nós possamos valorizar a oração, e se por algum motivo nós o perdemos de vista, que Deus nos ajude a resgatar esse valor. Em nome de Jesus. Amém.